Nós hoje contamos com a nossa irmã, trabalhadora da Casa Bezerra de Menezes, que vai falar sobre o tema O Amor de Jesus. Jesus esteja contigo, Rosa. Boa tarde, amigos queridos, irmãos. Feliz Natal a todos nós. Uma data com certeza convencionada por nós humanos, mas ainda necessitamos, deste dia para que as nossas reflexões aconteçam mais profundamente, tocados por um sentimento que não sabemos de onde vem, A nossa sensibilidade, como diz o Haroldo, registra a aproximação da esfera crística, e aí então nos sentimos como que crianças, desejando ser felizes simplesmente, Liberamos as alegrias no Natal, abraçamos com facilidade no Natal, quando nós sabemos muito bem que deveríamos ser assim o ano inteiro. Buscando um tema para falar neste mês de dezembro, justamente para festejarmos essa data, encontramos num reformador muito antigo que a gente encontrou lá na nossa casa espírita, que as revistas mais antigas que chegam, eles colocam numa cesta para que as pessoas se sirvam à vontade. E este era de 1940, e aí, procurando nessas revistas, encontrei um texto muito bonito, uma psicografia, Chico Xavier, Emmanuel, Então a gente lê com carinho e achei ela extremamente bonita. E uma pessoa me disse que este texto estava no início de uma obra organizada pela Federação Espírita, que é a junção das obras Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Então, como esse texto foi considerado extremamente importante pela profundidade dele, está lá no início de todos os livros, porque os livros que trazem essas obras que citamos, eles são a compilação, dos 4 evangelistas, tem de Lucas, de Mateus, de Marcos, para que a gente possa aproveitar os comentários de Emmanuel. E eu trouxe o texto, então, para a gente fazer uma reflexão conjunta na tarde de hoje. Diz o texto assim: a fidelidade a Deus e a comunhão com o seu amor são virtudes que se completam, mas que se singularizam no quadro das suas legítimas expressões. Por que se singularizam? Pela sua profundidade, pela maneira como abrangem, a fidelidade a Deus e a comunhão com o seu amor, Então são únicos, se singularizam. Job, diz o texto, foi fiel a Deus quando afirmou no torvelinho do seu sofrimento: ainda que me mate, nele confiarei. É uma frase forte, porque quando o desespero nos bate à porta, começamos às vezes a indagar: por que eu, Senhor? Por que comigo, meu Deus? Por que essas coisas estão acontecendo? Quando seria justamente nesta hora que a fidelidade deveria ser única, ser forte, Onde nós tínhamos que saber que se estamos sendo experimentados, alguma razão há de ter. Jesus, diz o texto, comungou de modo perfeito com o amor divino quando acentuou: eu e meu Pai somos um. Quer dizer, já havia acontecido o processo de desenvolvimento espiritual. Agora, eu e meu Pai somos um, disse Jesus. E isso dá uma certeza na representação que Jesus fez do Pai na terra, a maneira como ele viveu. Isso nos ensina que a fidelidade precede a comunhão.
é preciso todo o processo de trabalho na fidelidade para que a comunhão aconteça. Então, diz o texto que a fidelidade precede a comunhão verdadeira com a fonte de toda a sabedoria, de toda a misericórdia. As lutas do mundo representam a sagrada oportunidade oferecida ao homem para ser perfeitamente fiel ao Criador. Será que a gente se queixa de alguma coisa? Se é frio, porque está frio. Se é quente, é porque está quente. Se está no norte, queria estar no sul, né? Se está no leste, queria estar no oeste. Essas histórias, a gente está cansada de ouvir, né? E muitas exposições doutrinárias trazem para a gente esses ensinamentos. Só que a gente ouve e parece que a coisa não adentra o nosso eu. Parece que fica na superfície. Porque nós continuamos, e falo particularmente, que a gente continua desenvolvendo as situações que nos acontecem, as atividades difíceis da vida, né, com reclamações. A gente acaba sempre achando que está mais fácil para o outro do que para nós. Que talvez, se fosse mais igual para todo mundo, né, seria... Agora, então, quando se fala em desigualdade social, meu Deus, quanta miséria, quanto sofrimento. Quem está vendo agora o desastre da Indonésia, como se não houvesse por detrás uma programação espiritual. O Pai cuida de todos, com igualdade, a cada um segundo as suas obras, disse Jesus, né? Aos que se mostram leais ao pouco, é concedido o muito nas grandes tarefas. Olha que parágrafo lindo desse texto, né? Se nós que recebemos situações um pouquinho difíceis, mas que a lealdade neste pouco for intensa, já começa a espiritualidade trabalhar para nos passar o muito, né? Lembra do filme O Nosso Lar, lá do livro também, né? Onde não me lembro o nome dele, chega e fala assim: não, lá na terra já temos um irmão se preparando para fazer este trabalho, que era o Chico Xavier, né? Para receber as informações que André Luiz queria trazer. Quer dizer, tem um irmão que já está na condição, né, em que a gente pode confiar que ele irá desenvolver este trabalho. Poderia haver muitos outros, mas naquele momento, quem estava com a confiança daquele pessoal do lado de lá era o Chico Xavier, né? Então a gente sabe que todo o momento estão eles precisando de criaturas em quem possam confiar. E que há dificuldade, sim, de encontrar esses elementos encarnados aqui que sejam fiéis ao que se comprometeram do lado de lá, né? A gente é fiel dentro do nosso ponto de vista. Mas quantas coisas deixamos de fazer que combinamos do lado de lá e que agora a gente não tem tanta coragem assim, né? A gente dá um passo para trás. Diz o texto: o Pai reparte talentos preciosos da sua dedicação com as criaturas. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Olhe só, com as potências em germe. Estamos aqui para descobrir essas potências e desenvolvê-las. Então, Ele está distribuindo entre nós essas possibilidades e deseja intensamente que a gente avance, que a gente conquiste essa condição melhor, né? De compreender melhor as coisas, de aceitar aquilo que não pode ser mudado, de arregaçar as mangas e fazer um esforço além da conta, andar 1 milha a mais do que comumente se anda, né? Como ensinou Jesus. Fidelidade, pois, diz o texto, é a compreensão do dever. Saber aquilo que nós não podemos deixar de executar. Esse é o nosso dever. Aconteça o que aconteça,
não importa, como dizia no Rio Grande do Sul, chova canivete, se eu tiver que sair, eu vou sair. Quer dizer, cumprir o meu dever é fundamental. E comunhão é a aquisição de direitos sagrados. Comungar com Deus é adquirir direitos sagrados. Só adquire direitos sagrados aqueles que já têm a confiança absoluta do Senhor. Então, isso não exclui nenhum de nós. Todos podemos caminhar para esta condição. Quer dizer, ter esta fidelidade a ponto de ter o Senhor confiança absoluta em nós. E isso é uma coisa extraordinária. E o Mestre nos oferece esse ensinamento. Veja bem, esse texto está em 1940. Ele foi publicado no Reformador, outubro de 1940. Olha que coisa maravilhosa. Eu nem tinha nascido, eu nasci em 54, 14 anos depois, né? E isso já está correndo pelo mundo, nos dando esta garantia de que existe igualdade. Ninguém fica para trás, ninguém. Todo mundo tem oportunidades. Cumprir o dever. E ali diz que, no texto, as lutas do mundo representam a sagrada oportunidade oferecida ao homem para ser perfeitamente fiel ao Criador. Então, são as lutas do mundo, as dores, né, o trabalho que se nos oferece. Temos coragem de enfrentar as dificuldades de cabeça erguida, como Jó. Mesmo que me mate, serei fiel a Ele. É dizer, não importa. Às vezes nos preocupamos com picuinhas, deixando de fazer coisas importantes na nossa vida. Ah, mas é que está difícil, aconteceram coisas que você nem imagina. Isso é uma frase que eu uso, né? Você nem imagina, que os espíritos devem dizer, pobre, coitada, não sabe nada da vida ainda, né? Então a gente começa a perceber que nós ainda somos muito humanos, ainda muito criança ainda no lado espiritual, né? Com dificuldades ainda de compreender coisas simples. Então, diz o texto, não há direitos sem deveres. É preciso subir a escada primeiro, né? Da evolução espiritual. Não há comunhão sem fidelidade. Não adianta você achar que vai receber do Pai confiança absoluta, se você ainda... Eu lembro, sabe de quê nessa hora? Eu lembro do segundo filho que estava com o pai na parábola do filho pródigo. Até pouco tempo eu ainda achava que a tônica desta parábola era o filho pródigo. E depois, ao cair em mim, né, caindo em si, a gente descobre que a tônica é o segundo filho. O pai diz assim para ele, você está comigo o tempo todo. Quer dizer, por que eu preciso te dar um cabrito para você festejar com os teus amigos, se você está comigo o tempo todo? O que mais tu quer? O que mais te falta se você está na graça do Pai? O tempo todo com o Pai. Mas o pai conhecia o filho. E quando oferece aquela festa ao primeiro filho, está dando ao segundo a oportunidade de exercício para ser perfeitamente fiel ao Criador. Quer dizer, quando alguém que não tem nada a ver com todo o trabalho que estamos fazendo, recebe uma graça extraordinária do Pai, cabe a nós festejar de braços abertos junto com o Pai e não criar uma situação de conflito. Aí então o texto continua. Eis a razão pela qual, para que o homem se integre no recebimento da herança divina, ele não pode, de forma nenhuma, dispensar as certidões de trabalho próprio. Quer dizer, se não trabalharmos com afinco por nós mesmos, não adianta entrar na fila e achar que as coisas virão gratuitamente.
Antes de tudo, é imprescindível que o discípulo saiba organizar os seus esforços, operando no caminho do aperfeiçoamento individual, né? A conquista de nós mesmos, para a aquisição desses bens eternos. Sem trabalho, sem herança, né? Então, é necessário que a gente desenvolva de acordo com a lei divina. Aí, a fidelidade. Existiram, né? E aí o texto acaba aqui, tá? E a gente sabe que existiram muitas pessoas, muitos espíritos que encarnaram iluminados, mas só Jesus trouxe a estampa do Pai, só o Cristo, né? Nenhum outro aqui na Terra. O Mestre, ele veio nos trazer a imensa oportunidade de compreender e edificar. De que forma? Vivendo o ensinamento, sendo na Terra aquilo que nós temos que almejar ser. Desenvolvendo tudo o que precisa ser desenvolvido, aceitando, sendo até o ponto de ser crucificado, ser martirizado e entregar-se por amor, serenamente, perdoando os seus algozes, porque sabia que o maior inimigo é a ignorância. E nós sabemos disso, mas é tão difícil quando a questão é conosco, né? A gente não consegue confiar, né? Porque a gente pensa assim, puxa, mas tudo o que eu fiz, né? Esquecendo-se de que temos um modelo muito claro, né? Para seguir. A sua exemplificação, a exemplificação de Jesus, ela foi, em todas as circunstâncias, a do Filho de Deus na posse dos direitos divinos, de todos os direitos divinos. Ele veio e viveu pobremente, não esqueça, nasceu na manjedoura, né? Talvez, como diz o Haroldo, porque não tenha encontrado lugar nos nossos corações, ele ficou abandonadinho na palha lá, né? A gente morre de pena, né? Imaginando que isso era problema para ele. Problema para ele era a dureza dos nossos corações, isso sim. Sabia ele o que ia enfrentar na terra, tá? Eis porque é importante que a gente conheça a fidelidade. A gente descubra a lei divina, e o Evangelho está aí para que a gente aprenda, né? Faça uma introspecção e alcance esse estágio especial. Só que nós fomos atrás de uma parábola que nos ensine mais ou menos sobre isso, e aí nos deparamos com a parábola dos trabalhadores da última hora, né? A gente já está careca de ouvir essa história, né? Mas Jesus, ele era extremamente perfeito, né? Quando ele contava as suas histórias, ele agregava simplicidade, né? Num texto muito profundo. Então, para que nós, crianças espirituais, pegássemos esse texto e nos encantássemos com a história, né? E aí depois, no decorrer do nosso crescimento espiritual, né? A gente ia entendendo o que estava nas entrelinhas do texto, né? E aí vai aos poucos se aperfeiçoando, né? É um manancial inesgotável de possibilidades, cada uma das parábolas. E engraçado que tem algumas pessoas que a gente passa essa informação e ela vai pegar a parábola, né? Aí depois ela liga dizendo, Rose, olha só, que lindo isso que eu vi, será que é assim? Aí a gente descobre uma outra visão, aí eu digo, eu posso usar na palestra essa visão que tu estás tendo aí? Porque são infinitas. Sempre que se lê e se pesquisa e se coloca, né, na condição de filho de Deus, disposto realmente a compreender, vem uma visão nova. Então nós pensamos que isso é amor. Por isso coloquei o título da palestra, O Amor de Cristo. Porque ele tomou um cuidado todo especial nesta vinda à Terra. Ele queria deixar registrado tudo, queria que nós crescêssemos. Imagine ele como irmão mais velho, o quanto não está nos esperando. Eu encontrei num texto do livro
Porquê, Leon Denis, O Porquê da Vida. Se vocês tiverem oportunidade, na biblioteca deve ter. Nesse livro, O Porquê da Vida, tem uma psicografia de 1700 e pouco, não tinha doutrina espírita, o Consolador não estava aqui. E aí, então, este livro traz esta coisa extraordinária, que é um espírito que tinha um grande amigo encarnado na Terra, e ele arranja um médium, ele descobre um médium, que depois foi bastante considerado, né? Para esse médium receber o que ele queria contar para o amigo. Então ele encontra o médium e passa uma carta para que esse amigo saiba o que está acontecendo com ele. Sabe o que estava acontecendo com ele? Ele tinha já desenvolvido a fidelidade. Ele tinha trabalhado intensamente no seu aprimoramento espiritual. E aí ele se viu num grupo de outros irmãos que também estavam na mesma condição dele. E aí eles estavam se elevando na espiritualidade, num lugar que ele disse que não tinha como definir de tão lindo. Ele disse que tinha aromas e tinha cores indefiníveis, que tinha imagens que ele disse, meus olhos espirituais não se cansam de admirar. E existe entre nós uma atração que eu só posso chamar de amor, porque nos respeitamos extremamente entre o grupo. E aí eles encontravam nessa jornada deles anjos, cada anjo numa condição que parecia mais elevada, mais brilhante, mais sublime, de voz suave. E quando o terceiro anjo diz para eles assim, vocês já estão em condições, que eles queriam ver o amor intenso, o amor verdadeiro, que seria no caso Jesus. Aí o anjo avisa, vocês já estão em condições agora de encontrar este amor verdadeiro. E daí eles ouvem uma voz que ele disse que não tem como definir, onde o amor verdadeiro diz, ser bem-vindos, queridos da minha alma. Ele fala assim, sabe? Ele vem com todo o carinho e convida eles para virem para ele, né? Porque são os irmãos mais novos chegando perto dele, né? E aí olha o que ele faz, ele abraça demoradamente um por um daquelas criaturas. E isso é uma coisa extraordinária, porque a gente começa a imaginar tudo tão difícil, tudo tão distante, né? Tudo tão complicado, mas saber que nós um dia vamos ter esta oportunidade de conviver e de comungar com o Cristo, com a presença do Cristo, se nós tomarmos essa atitude de ir para dentro de nós mesmos, né? Fazer a limpeza para sermos fiéis, definitivamente ter esta fidelidade, nós vamos sim comungar com o amor maior. E isso é uma coisa maravilhosa. A parábola dos trabalhadores da última hora fala que o senhor da vinha sai logo de madrugadinha para conquistar trabalhadores para sua vinha, para contratar, e os contrata na primeira hora, e eles vão trabalhar na vinha mediante a 1 denário por dia. Só que às 9 horas, né, ou à sexta hora, né, vamos falar no nosso horário que é mais fácil de entender, na segunda hora os trabalhadores estão na praça e novamente aparece o vinhateiro para pedir aos trabalhadores, se eles não estão fazendo nada, se não querem ir para a vinha dele, que ele vai pagar o que é justo. E os trabalhadores, a segunda turma vai trabalhar na vinha. Já foi uma de madrugada, agora na segunda hora vai esse. Na terceira e última hora, ele volta na praça e contrata outros trabalhadores que lá estão. Chega lá e pergunta, o que estão fazendo aqui? Ah, nós estamos aqui porque ninguém nos contratou. Ele disse, pois então eu estou contratando agora, vamos trabalhar na minha vinha, mas não promete nenhum salário. Os primeiros receberiam 1 hora por dia de trabalho, o segundo receberiam aquilo que era justo. Mas os da última hora são simplesmente convidados, vão se querem. E o que é estar na praça esperando quem os contrate? Se a parábola do trabalhador da vinha é
a conquista do reino de Deus, como diz, o reino dos céus é semelhante ao homem que saiu ao raiar do dia, é semelhante. Então estamos falando da conquista do reino de Deus nos nossos corações. Se é isso, estar na praça para receber alguém que nos contrate, quer dizer que nós já estamos prontos para isso. Nós já estamos maduros para o trabalho. O fato de estarmos aqui hoje, não estarmos lá na praia, nesse sol maravilhoso, está dizendo para cada um de nós que nós estamos prontos para trabalhar. Se nós não formos nessa conquista do reino de Deus dentro de nós mesmos, se não formos seguir a lei do Pai fielmente, nós vamos ter que responder por isso. Porque nós não temos mais a ignorância nos atacando, que podia dizer, não, mas eu não sabia. Então agora nós já sabemos, tanto que nós estamos na praça esperando. Não importa quando ele vem quando precisa. E se ele está sempre precisando de mais, é sinal que pode ser que os primeiros e os segundos que foram, não ainda apresentaram um trabalho suficiente que faça com que ele não precise mais voltar na praça, não é verdade? Isso está implícito na história. Mas também é necessário que a gente veja bem. Nós somos os trabalhadores da última hora, dizem os Espíritos, né? Será que nós vamos ter a mesma capacidade, mesma disponibilidade do que os trabalhadores da última hora do tempo de Moisés? Do que os trabalhadores da última hora do tempo de Jesus? Nós somos os trabalhadores da última hora do tempo do Consolador. Então, será que nós estamos preparados para fazer, vamos dizer assim, a limpeza do solo, arrancando as raízes, ou só estamos capinando por cima, levinho, né? Lá atrás já está crescendo graminha e a gente nem está prestando atenção. E o senhor da vinha vem e dá uma olhadinha e diz, vou ter que contratar mais gente, que o serviço não está sendo bem feito, né? Então, nós estamos sendo agora avaliados. É nesta hora que a fidelidade está sendo aplicada, né? Se estamos realmente cumprindo o nosso dever. Não existe a comunhão sem a fidelidade, está no texto bem claro. Então, que Jesus nos abençoe, que nos ilumine e que nos dê coragem para que, a partir deste momento especial em que os nossos corações mais sensibilizados pela aproximação do Mestre Jesus nesses dias, né, que a humanidade comemora, a gente possa dizer, Senhor, me ajude a ser fiel como Tu fostes. Queremos o Teu abraço, como aqueles companheiros que a gente viu agora há pouco. Então, que Jesus nos abençoe, que nos ilumine cada vez mais. Que assim seja.